Olá, queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Dr. Márcio Wendel, sou homeopata clínico e quero falar com vocês em alguns minutos sobre um assunto que atinge milhões e milhões de brasileiros. Eu quero falar sobre uma enfermidade que a gente chama na medicina natural de a mãe das enfermidades. Eu quero falar com vocês sobre a prisão de ventre, que é conhecida na área clínica, na linguagem clínica, como obstipação intestinal. Mas, no nosso popular, falar sobre a prisão de ventre. Resumindo, eu quero falar com vocês aqui como vocês cagarem legal. Nossa, mas que nome feio! Não, gente, como fazer o cocôzinho legal? Pessoal, eu viajo o Brasil todo dando palestras, principalmente nas igrejas evangélicas, atendendo os mais diversos consultórios. E 70% dos pacientes que nós atendemos têm problemas de ordem intestinal. E 70% dessas enfermidades também estão alojadas aí na região do intestino. A prisão de ventre, ao incrível que se pareça, é algo simples, mas que se não tratado, se não descoberto e não tratado o mais rápido possível, pode levar a problemas mais graves. Eu quero contar para vocês rapidamente um dado que foi lançado há 2 semanas atrás sobre o câncer do intestino, por exemplo. Lamentavelmente, o câncer do intestino grosso hoje é o terceiro maior câncer do país, perdendo apenas para o câncer de mama e para o câncer do colo do útero ainda. Então, por que as pessoas então ficam com este problema de saúde tão grave? Aparentemente começa com um pequeno acúmulo de gás, uma coisinha simples, a pessoa tem dificuldade de soltar um pulzinho, tem dificuldade até de se expressar ou fica segurando ali o pum, segurando o cocô, e aí começa a coisa agora a se agravar. Existem alguns sintomas que são característicos. O primeiro sintoma, por exemplo, de uma pessoa que tem prisão de ventre é de fato o acúmulo de gases intestinais. E aí podem passar dias sem ir ao banheiro, podem passar até semanas. Quanto mais tempo a pessoa demora de ir ao banheiro, pior fica. Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre pergunto o seguinte: vem cá, quantas vezes você alimenta-se no dia? Algumas pessoas falam 2 vezes, 3 vezes, outras pessoas falam 5 vezes, são aquelas pessoas que comem de 3 em 3 horas, como alguns nutricionistas até assim o indicam, mas oficialmente são 3 vezes que nos alimentamos no dia: café da manhã, o almoço e à noite, jantar ou café da noite. Então, se nós vamos, olha como a conta ela é simples, se nos alimentamos 3 vezes ao dia, quantas vezes deveríamos ir ao banheiro eliminar bolo fecal, ou seja, o cocô? 3 vezes ao dia também. Eu encontrei nessas minhas andanças aí pelo Brasil pessoas que ficam 15 dias sem ir ao banheiro, 21 dias, e como eu já não tinha visto mais, encontrei uma pessoa que passou 40 dias sem ir ao banheiro. É triste. E ela chegou para mim e falou bem assim: Dr. Márcio, eu não tenho inveja de ninguém, mas se existe inveja na vida, eu vou dizer para o senhor qual é. Eu tenho inveja de quem faz o seu cocôzinho legal. Aí eu cheguei para esta paciente e falei: eu vou ao banheiro 3 vezes ao dia. Ela: nossa, que absurdo, o senhor não tem o que fazer? Tenho. Mas entenda uma coisa, eu vou guardar bosta para quê? Bosta é adubo? Eu vou adubar as plantas? Eu vou fazer o alicerce da casa? Não. Então, se eu me alimento 3 vezes ao dia, preciso ir pelo menos 3 vezes ao dia, que é o quantitativo de quantas vezes eu vou ao banheiro. Claro, alguns especialistas ainda dizem assim: não, mas se você ir ao banheiro ao menos 1 vez ao dia já resolve. Não necessariamente, porque nós estamos falando aqui de organismos e organismos. Existem pessoas que têm uma dificuldade a mais e outras nem tanto. Mas vamos lá. Geralmente as pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro, de evacuar ou fazer o cocôzinho, número 2, como a gente costuma dizer, geralmente são pessoas que têm dificuldade de tomar água, mesmo que morem em regiões quentes ou mesmo que morem em regiões frias demais. E cá entre nós, quanto mais frio está
mais a gente perde líquido. Não sei se vocês já observaram isso, que geralmente no período do inverno a gente toma menos água, mas vamos muitas vezes ao banheiro urinar, eliminar a nossa urina, né? Então, por isso que nesse período que tem que se usar mais água ainda. Mas a primeira dica que nós damos para quem tem essa dificuldade intestinal é fator água, e água de qualidade. A água, ela é o fator primordial para qualquer tipo de enfermidade. E quando se fala de problemas gastrointestinais, mais ainda. Então, se você é uma pessoa que tem essa dificuldade de tomar água, mas consome muita massa, muito carboidrato, muita fibra, muita proteína, você não está somente prejudicando o seu intestino, como outros órgãos seus passarão a ser prejudicados futuramente. Então, primeira dica é o uso de água. No mínimo 2 litros de água, muitos especialistas falam isso, mas existem pessoas que já o seu organismo, para funcionar completamente, perfeitamente bem, já precisam tomar 2,5 litros, 3 litros de água, depende muito de cada caso. Segundo ponto importante é o uso de frutas e verduras. As enzimas, os sais minerais, as vitaminas precisam ser utilizadas para que haja uma lubrificação nesse intestino e os movimentos peristálticos do mesmo sejam feitos de forma correta. Mas vamos lá. Quais são então algumas consequências da prisão de ventre? Eu separei algumas aqui. Dor de cabeça. Às vezes a pessoa tem uma cefaleia ou tem uma enxaqueca, não sabe por quê, e geralmente pode estar relacionado a problemas intestinais. Uma outra coisa interessante que eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive para as mulheres. Mulheres geralmente que têm cólicas no período menstrual, geralmente elas têm essa cólica porque tem uma predisposição intestinal, ou seja, tem problemas de evacuar, de eliminar as fezes. Então, a maioria das mulheres que têm cólicas no período menstrual se dão porque o intestino está preso, está sujo, e intestino sujo, sangue intoxicado, o organismo todo intoxicado. Existe uma célebre frase do Dr. Hiromi Shinya, que é um best-seller, japonês, best-seller na área de gastroenterologia, que ele fala que a saúde depende do estado do intestino, e isso é verdade. Intestino limpo, sangue limpo, corpo limpo, organismo perfeito. Intestino sujo, sangue sujo, organismo sujo, a coisa fica complicada. Existe uma literatura muito interessante do Dr. Elion Póvoa que fala o seguinte: o cérebro desconhecido. Indico que vocês comprem esse livro, leiam, que é um dos melhores livros que eu já li na área de saúde. Então, além da dor de cabeça, o que pode trazer de consequência? Estresse, intoxicação orgânica em todo o corpo, hemorroidas, uma fissura anal, um câncer intestinal, como eu falei inicialmente, é o terceiro maior caso hoje de câncer no Brasil, o câncer do intestino grosso, uma diverticulite e tantos outros problemas que podem causar. Outro detalhe é que a prisão de ventre, ela pode ser uma porta, uma via de acesso, de entrada para outras enfermidades também e, consequentemente, outros órgãos ficar afetados. Porque entendam, se você não toma água corretamente, como deve se tomar, se usa muito carboidrato, muita massa, às vezes muita proteína, muita fibra, inclusive os nutracêuticos que as pessoas costumam usar muito, inclusive na atividade física, e não toma água para lubrificar, para hidratar, você vai ter sérios problemas, não só de intestino, como você pode futuramente trazer problemas para os seus rins. O acúmulo de proteína pode trazer cálculos renais, ou litíase renal, como a gente chama na área clínica. Então, tem que estar atento a isso também. Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é concernente a nós entendermos qual é a diferença de saúde e de enfermidade. Existe uma diferença muito grande. Então, eu quero ler para vocês aqui na íntegra o que é que o Dicionário da Língua Portuguesa fala em relação à saúde. Bom estado do organismo, intestino, cujas funções fisiológicas se vão fazendo regularmente e sem esforços de qualquer espécie. Isso aqui é uma tradução do que é saúde dentro do Dicionário da Língua Portuguesa.
Aí vamos parafrasear aqui. Bom estado do organismo, seu corpo, cujas funções fisiológicas se vão fazendo regularmente sem esforço de qualquer espécie. Aí eu pergunto a vocês, o que seriam essas funções fisiológicas? Eu sempre faço essas perguntas nas palestras, o pessoal fica assim, com vergonha de dizer. Alguns falam, é fazer número 1, fazer número 2. É mijar, é cagar, que é o número 2, é soltar pum, é arrotar, é transpirar, suar. Tudo isso são funções fisiológicas que o nosso organismo precisa eliminar. Nosso corpo precisa excretar, como a gente fala, precisa eliminar. Então, se eu sou uma pessoa que não urino corretamente, não evacuo corretamente, não elimino as minhas fezes corretamente, não solto um pum, nego um pumzinho para uma pessoa, né? Você não vai soltar pum em todo canto, mas tem aquele adágio popular que diz que quem está preso quer sair, não é assim? A mesma coisa acontece com as nossas fezes. Então, quando você come alguma coisa, come algo, por exemplo, que você percebeu que não lhe fez bem, fica com o estômago empachado, fica querendo botar para fora, né? Que a gente chama de refluxo, né? Ih, doutor, esses dias eu comi um negócio e aí ficou entalado aqui no goto, na goela, e o bicho queria sair. Ou seja, alguma coisa não está legal no seu organismo. Aí eu quero parafrasear aqui uma frase do saudoso Dr. Manuel Lazaret Tacharan, que diz assim, olha, falando ainda de saúde. Saúde é a consequência dos atos de cada dia do indivíduo, dependendo do seu comportamento ante a lei natural. O que é que ele quis dizer em outras palavras? Se você dorme bem, você vai acordar bem. Se você dorme cedo e acorda cedo, você tem saúde. Mas se você é uma pessoa que não tem regra, não tem horário, dorme tarde, acorda cedo, como é que o seu organismo vai ficar? Em desequilíbrio. Isso aqui é o que significa saúde. Agora, olha que coisa interessante que o dicionário da língua portuguesa do professor Sérgio Ximenes fala sobre enfermidade. Primeiro ponto, estado patológico. Tem nada a ver com pato, mas eu vou explicar. Um estado patológico, algo no seu corpo não está bem. Não sei se alguma vez você foi ao médico e o seu médico disse o seguinte, não se preocupe não que essa sua doença é tudo psicológica. Não sei se alguém já chegou a usar essa expressão. E aí o pessoal sai aborrecido do consultório e fala, esse doutor está pensando o que eu sou doido? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é um estado patológico, o seu corpo sofre. Preste atenção numa coisa, quando você está com dor de cabeça, qual é a primeira coisa que dá vontade de fazer? Ficar deitado. Ou de tomar um remedinho, um paracetamol, um doutor de pirona, um doutor ibuprofeno. E não fica preocupado em saber o porquê dessa dor de cabeça, qual a causa dessa dor de cabeça. De repente, essa causa é intestinal, é estomacal. E eu não me preocupo com isso. Então, primeiro ponto que o professor Sérgio Ximenes fala sobre enfermidade é estado patológico. Olha o segundo ponto do dicionário da língua portuguesa. Transtorno alimentar. Gente, isso é forte. Então, a minha enfermidade pode ter uma causa patológica e em cima ainda dessas patologias existem hoje as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que eu não vou me aprofundar nisso agora, mas em um outro vídeo eu posso falar sobre isso, né? Mas rapidamente o que seria isso? São pessoas que sentem todos os sintomas da enfermidade, da doença, faz o melhor exame na face da Terra, não apresenta nada, mas você continua sentindo os sintomas. Então isso é um problema de psicossomatia. Mais à frente a gente pode até falar sobre isso também. Então, um transtorno alimentar, algo que você comeu que não lhe fez bem. Quando a gente se alimenta corretamente e a gente percebe que a comida caiu legal no organismo, a gente fala, nossa, comi um bando, queria ter 2 estômagos para comer mais. A comida que agrada os olhos, né? Que dá água na boca, aquela coisa toda. Mas quando a comida não faz bem, logo o seu corpo ele rejeita. Então, a digestão para, o estômago fica travado, o intestino fica travado, vem logo a dor de cabeça, dá vontade de vomitar, dá tontura. Aí de repente a pressão sobe, dá um pico de glicemia também, o açúcar sobe, sobe tudo, menos o seu salário e a sua saúde que sobe. Pelo contrário, ela desce. Então tem que ter cuidado com isso. Olha outra coisa interessante que o dicionário fala. Enfermidade é um estado patológico, é um transtorno alimentar, então isso quer dizer que a minha enfermidade pode estar relacionada a uma questão alimentar.
Alteração do sistema orgânico. Fiquei com dor de cabeça, todo o meu corpo começa a entrar em transe também, transformação, em mudança. Vou dar um exemplo clássico aqui. As mulheres quando estão de TPM, tensão pré-marido, todo o corpo passa por essa transformação. Tem mulheres que as pernas incham, os braços incham, os seios incham, ficam com aquela cara amarrada, pele ressecada, às vezes dá aquela sudorese, sua demais, às vezes não sua, não pode nem olhar para o marido que dá vontade de mandar ele dormir no sofá. E ele vai porque ele é um bom menino, né? Desequilíbrio do organismo. Então, se houve uma alteração no sistema orgânico, todo o meu corpo vai entrar em desequilíbrio também. Olha que eu estou falando só da prisão de ventre aqui, que é a mãe das enfermidades que pode causar outros e outros problemas de saúde. Já ouviram, por exemplo, aquela célebre frase dizendo o seguinte: eita, fulano de tal é enfesado. Ele está enfesado por quê, cidadão? Porque está cheio de fezes, de cocô. Enfesado, sinônimo é esse. Então, se meu filho fizer o cocôzinho direitinho, fazer cocô não, porque o cocô já sai feio, né? Mas botar para fora o trem, a coisa vai melhorar. Olha o que é que Hipócrates, o pai da medicina, fala sobre a enfermidade. Hipócrates é aquele que usou aquela célebre frase que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento. Que coisa linda. Olha o que é que Hipócrates fala. A enfermidade não tem existência própria. Não foi criada e nem apareceu por si mesma. Ou seja, não há enfermidades, senão pessoas enfermas. Então, o que ele quis dizer com tudo isso aqui, que lamentavelmente não é a enfermidade que nos procura. Nós é que procuramos a enfermidade. Ou alguém já ouviu, por exemplo, dizer o seguinte: olha, não passe por aquela rua ali não, porque a cólera está ali atrás de você. Corre que o diabetes está atrás de você. Não existe isso. Mas, infelizmente, por conta dos nossos maus hábitos de vida, né, do nosso estilo de vida, é que a enfermidade acaba surgindo. Então, existem algumas dicas aqui para a gente tentar minimizar a prisão de ventre. Vou repetir novamente. Água, bastante água, o máximo que você puder, ok? Então, se são 2 litros, 2 litros, são 2 litros e meio, 2 litros e meio, mas água tem que tomar, mesmo sem vontade, mesmo que você esteja em um ambiente frio, tem que tomar água. Ah, mas eu vou muitas vezes no banheiro, o que é que tem? Você vai guardar o mijo para quê? Você vai encher a caixa d'água com tanto mijo? Não, então bote esse trem para fora, tá? Outra dica, usar bastante frutas e verduras. Cortar ou reduzir o máximo que puder o uso de alimentos enlatados, embutidos, tipo milho verde, ervilha, salsicha enlatada, esses enlatados embutidos. Cortar o máximo que puder o uso de condimentos, tipo sazon, saborami, ajinomoto, pode até ser preço, né? Mas enfim, tem que fazer isso. Porque existem substâncias dentro desses temperos completos, a exemplo do glutamato monossódico, que é uma substância que realça o sabor dos alimentos. E estou lhe dizendo isso porque eu sou especialista em química orgânica, então tenho propriedade para falar sobre isso. É uma substância que, além de realçar o sabor dos alimentos, ele conserva, mas é uma das maiores substâncias causadoras de gases intestinais e também de câncer que existe. E, infelizmente, 95% dos nossos alimentos hoje industrializados têm que ter esta bendita substância chamada glutamato monossódico, além do sorbato de potássio e tantas outras substâncias que tem lá. Então, o ideal é cortar. Cortar os alimentos brancos. O que seriam isso? Massas brancas. Fazer uso do arroz integral, fazer uso de uma lentilha, de um grão de bico, de uma ervilha fresca, de um feijão branco, de um grão de soja. Isso já ajuda. Usar bastante verduras e frutas, bastante salada, mesmo que não goste, mas tem que usar para poder ajudar no movimento peristáltico. Fazer uso também de uma bela caminhada, exercício físico é muito bom. Utilizar granola, iogurte natural, melaço de cana. Tem muita coisa que você pode fazer para se livrar da prisão de ventre. A gente fala assim, às vezes brincando, mas o assunto é sério, pessoal. Muito sério. Pode começar apenas com um simples acúmulo de gases no intestino. Mas gases que, apesar de ser uma coisa simples, ela pode matar também. Imagine fezes. Então, se meu filho não tem dinheiro para guardar, não guarde bosta. Bote para fora no vaso, dê descarga e viva a sua vida saudável e feliz com a medicina natural.
mas eu não sei como me alimentar corretamente. Nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês, ajudá-los no que for necessário. Qualquer dúvida é só entrar em contato nas nossas redes sociais, mandar uma perguntinha e aí eu vou lhe dizer onde é que a gente faz o nosso atendimento para cuidar da sua saúde com qualidade de vida. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. Se inscreva nos nossos canais, aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, nos siga, porque toda semana tem mais um videozinho novo falando sobre qualidade de vida, tratar as enfermidades, viver mais e melhor através da medicina natural. Um grande beijo no coração, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!